Estados Unidos, a Universidade de Harvard barrou a formatura de 13 alunos que participaram dos protestos pró-Palestina dentro do campus. A decisão gerou manifestações em frente à instituição durante a cerimônia de entrega de diplomas. A Mariana Giangiacomo tem os detalhes ao vivo, direto de Nova York. Oi, Mari. Então, são protestos por conta dos protestos, outros protestos por conta do que aconteceu por ali. Exatamente, Juliana. Centenas de pessoas saíram da cerimônia de formatura na Universidade de Harvard nesta quinta-feira em protesto e solidariedade a esses 13 alunos que não puderam se formar porque participaram das manifestações pró-Palestina. Juliana, foram milhares de estudantes em todo o país que participaram dessas manifestações, tomaram conta dos campi das universidades americanas e no caso de Harvard, a universidade alega que estudantes que não estão em situação regular e que são alvos de medidas disciplinatórias não podem se formar, não podem receber o diploma. E a universidade diz que esse é o caso desses 13 alunos. Lembrando que, claro, a gente está falando de milhares de pessoas que participaram dessas manifestações nas universidades e foram presas, muitas delas presas por invasão de propriedade privada. E aí muitos também estudantes foram suspensos das universidades e isso gerou uma revolta. Então, como você disse, Juliana, é o protesto do protesto, né? A gente teve essa situação que chamou a atenção aqui das autoridades. Claro, hoje, inclusive, há uma audiência na Câmara dos Deputados acontecendo para discutir qual é o limite entre a liberdade de expressão, a defesa da Palestina e o antissemitismo. Então, foi uma discussão que veio à tona por causa desses protestos, porque havia alegações também de antissemitismo e é uma situação que, claro, como eu disse, chamou muita atenção, especialmente porque a gente está em um ano eleitoral. Boa parte dessas pessoas que participaram dessa manifestação fazem parte do eleitorado de Joe Biden, então esse eleitorado mais progressista, que se importa muito com essa questão da Palestina. Então realmente foi um assunto que tomou conta aqui do noticiário nos Estados Unidos, claro, chamou a atenção pelo mundo também, inspirou outros protestos e agora a gente está vendo os reflexos disso na vida das pessoas que participaram dessas manifestações e cada universidade lidando com isso de uma forma. Agora, essa medida da Universidade de Harvard de impedir que esses alunos se formassem realmente gerou muita revolta e acabou talvez gerando o efeito contrário, né? Porque na verdade muita gente se solidarizou com esses estudantes e acabou até abandonando a cerimônia de formatura no meio, Juliana. Muito obrigada, Mari, pelas suas informações. Assunto para os nossos comentaristas. Começo agora pela senadora Ana Amélia, senadora, porque a gente acompanhou uma grande movimentação ali nos Estados Unidos, estudantes cobrando um posicionamento diferenciado de países também dos americanos para um cessar-fogo, para o fim desse conflito e agora sofrem punições. O que isso significa para o mundo, né, em relação a essa guerra? Juliana, antes de abordar rapidamente esse tema, que é instigante porque é uma questão inédita, especialmente num país como os Estados Unidos, de uma democracia muito sólida em relação à liberdade de expressão. Mas eu queria voltar só um pouquinho naquela questão de vocês abordaram sobre a questão das Forças Armadas. Quero lembrar que muitos soldados do Exército, lá é o Comando Militar do Sul, tiveram também as suas casas tomadas pela enchente, estavam também sofrendo as mesmas consequências de todos os flagelados e, no entanto, estavam a serviço da proteção da população que estava sofrendo os efeitos dessa tragédia que enluta o nosso Estado e também o Brasil todo se comove. Então, esse é um depoimento. O segundo é que eu só pude chegar em Brasília graças a um voo da Força Aérea Brasileira saindo de Canoas, que faz um voo de lá para cá, porque até restabelecer a operação do aeroporto Salgado Filho vai demorar um pouco, já estão operando, mas isso vai demorar. As pessoas estão saindo de Florianópolis, saem de Porto Alegre, do lugar que tem que ir, a Florianópolis para poder chegar em Brasília ou outra cidade. Mas eu queria fazer esse testemunho do papel das Forças Armadas que recuperaram nesse momento por essa ação. E na pandemia, da mesma forma, o Exército trouxe, porque eu entrei nesse processo, do Uruguai, um caminhão do Exército uruguaio teve que trazer sedativos para os entubados de Covid-19 até Jaguarão, da unidade militar brasileira, porque era a única maneira desse socorro. Então, as Forças Armadas têm esse papel e eu acho que fico muito feliz que a população tenha, eu diria,
refluído daquela guerra de informação, narrativas, fake news contra as Forças Armadas. Acho que são instituições muito profissionais. Quanto ao caso aí de Harvard, realmente isso é instigante num país democrático, eu diria com a democracia mais sólida do mundo, e da questão da liberdade de expressão. Qual é o limite da liberdade de expressão? Porque dos dois lados foram afetados. O ressurgimento de um antissemitismo, que é condenável sob todos os aspectos, e também a não defesa do direito da Palestina existir. Então, os dois temas estão igualmente, eu diria, radicalizados, e a questão é saber qual será a atitude da universidade diante dessa reação, eu diria, não só interna nos Estados Unidos, porque isso reflete também a uma sucessão presidencial. Como você disse bem, Biden dá apoio a esses grupos mais à esquerda, e como isso qual será o desfecho final de todo esse episódio. Qual será o desfecho final, professor? Tem como a gente fazer esse desenho agora? E coloco mais um ponto aqui, que é a efetividade desses protestos, né? Se estudantes realmente foram ouvidos, tem, claro, uma questão ali, um questionamento sobre liberdade de expressão, mas tem um também sobre efetividade dos protestos. Ju, os americanos que condenam os protestos de estudantes americanos condenam a própria história dos Estados Unidos. O que seria da Guerra do Vietnã, da continuidade da Guerra do Vietnã, se não fossem os protestos dos estudantes nos campi americanos? Quantos mais teriam que morrer em solo vietnamita para que a guerra cessasse? O que seria da marcha contra o racismo de Martin Luther King, se não fosse o apoio dos estudantes americanos? Há uma tradição dos estudantes americanos de participarem ativamente da política americana e sempre com liberdade de expressão, sempre com liberdade para manifestarem suas causas. E, nesse caso, não é uma causa anti-Israel ou anti-judaica, é uma causa pró-Palestina, porque os palestinos estão sendo massacrados naquele território de Gaza. Os civis estão morrendo, mulheres e crianças. 10 mil crianças morreram, mais de 30 mil civis morreram nesses ataques criminosos de Israel. E aqui eu não estou, obviamente, justificando, pelo contrário, condeno veementemente o ataque do Hamas. Mas é preciso condenar com muita força o que o exército de Israel está fazendo na Palestina. E os estudantes americanos têm essa sensibilidade, porque participaram ativamente ao longo da história americana de movimentos sociais dentro do país, e agora também fazem isso com relação à política exterior, à política externa, que é tão cara nos Estados Unidos. Então, é um dissenso, é uma completa contrariedade esse tipo de punição a esses 13 alunos americanos. Vamos lembrar, eu sou visiting scholar da Universidade de Nova York, da NIU, da New York University. Tive o prazer de conviver com muitos estudantes que têm, na militância política, parte da sua própria formação como estudante, da sua formação acadêmica. É preciso que a gente entenda isso para entender a própria formação do estudante americano. Lembrando também que não foram só esses 13, que na verdade são 2.300 manifestantes que já foram presos, Ju, num país que vive dizendo que tem a liberdade de expressão, que se vangloria de ter liberdade de expressão. Isso não pode acontecer. Eu, como professor, tenho que lamentar profundamente e sempre lembrar a essas pessoas que condenam manifestações a importância que os estudantes têm na história americana. E só para complementar um ponto que a senadora Ana Amélia também complementou, para ficar igual, senadora, eu queria cumprimentar a senhora pelo comentário e, mais do que isso, dizer que é muito necessário que, por exemplo, uma emissora como a CNN e órgãos que têm curadoria, porque aqui na CNN, senadora, há um diretor de redação, há um editor-chefe, a Juliana, que é um jornalista profissional, comandando o programa, o Vitor e o Pedro, ali, analistas profissionais, jornalistas profissionais que fazem a curadoria da informação. E é isso que o público precisa procurar quando quer informação, curadoria, gente com responsabilidade. Numa era, para citar o Boshuran, pensador coreano, em que a narração está em crise e a informação é supervalorizada em doses homeopáticas de redes sociais, essas doses homeopáticas acabam sendo mentirosas, porque elas carregam apenas a cultura do like. Joga para o lado, like. Não carregam a cultura da curadoria, que é exatamente o que faz o jornalismo profissional. E é com essa curadoria que o Exército recupera agora a sua posição que realmente foi efetiva no combate às enchentes no Rio Grande do Sul, na ajuda às pessoas que sofreram com a enchente no Rio Grande do Sul. Houve 2 momentos, Ju, em que o Exército perdeu força. No governo Bolsonaro, primeiro com o general Pazuello, o Ministério da Saúde, que foi aquele desastre
né, de negar a Covid e defender a cloroquina. E agora, no final do mandato, quando defendeu-se um golpe de Estado em parte do Exército Brasileiro, mas que foi salvo esse Exército pelo ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Marinha, que disseram não, ou da Aeronáutica, que disseram não ao golpe e denunciaram Bolsonaro como aquele que pediu o golpe a eles próprios. Então, o Exército tem sim essa parte ética que a maioria de seus soldados, de seu oficialato e que hoje está a serviço do Rio Grande do Sul. Parabéns, senadora. O comentário foi muito pertinente.